Hoje a gente vai mergulhar em um dos casos criminais mais longos e complexos da história recente do Brasil. É uma história sobre um crime brutal, uma investigação cheia de reviravoltas e uma busca por justiça que, olha, se arrastou por mais de 2 décadas. Bora entender o que aconteceu? 22. Guarda bem esse número porque ele é o centro de tudo que a gente vai conversar hoje. Isso mesmo, 22 anos. Uma geração inteira. Esse foi o tempo que a família de Lucas Terra, um adolescente de só 14 anos, precisou esperar por um veredito final sobre o assassinato dele. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode um processo judicial se arrastar por tanto tempo? É olhando para os fatos desse caso que a gente vai tentar entender as complexidades que causaram essa demora inacreditável. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Vamos para março de 2001, em Salvador, na Bahia. O Lucas Terra era um garoto que frequentava bastante a Igreja Universal. Na noite do dia 21 de março, ele ligou pro pai dele falando que ia dormir na igreja, que estava lá com o pastor Silvio Galiza. Essa foi a última vez que alguém viu ele com vida. 2 dias depois, o corpo dele foi encontrado carbonizado dentro de um caixote num terreno baldio. A brutalidade do crime, claro, chocou o país inteiro. A acusação foi de homicídio triplamente qualificado. Bom, esse termo jurídico pode parecer complicado, mas significa que, para a lei, o crime foi cometido com os piores agravantes possíveis. Um motivo nojento, um meio de extrema crueldade e de um jeito que a vítima não teve a menor chance de se defender. Isso é super importante para entender o peso das sentenças que viriam lá na frente. O comecinho da investigação já foi bem confuso. Como o próprio promotor do caso, Davi Galo, destacou, o principal suspeito na época, o pastor Galiza, deu várias versões que não batiam e ainda passou informações falsas que atrapalharam de propósito as buscas pelo Lucas naqueles primeiros momentos, que eram cruciais. O caso parecia que ia ter uma solução rápida, mas uma reviravolta daquelas mudou completamente o rumo da história, anos depois da primeira condenação. No início, a investigação focou toda no Silvio Galiza. Apareceram testemunhas que descreveram uma espécie de obsessão que o pastor tinha pelo garoto. Com base nesses depoimentos, em 2004, o Galiza foi a júri popular e, foi condenado a mais de 23 anos de prisão. Para muita gente, parecia que a justiça tinha sido feita. Acontece que a condenação do Galiza não foi o fim da história. Na verdade, foi só o começo de um capítulo novo e ainda muito mais longo nessa saga judicial. A verdade era bem mais complexa. Por anos, o Galiza bateu o pé dizendo que era inocente. Mas aí, em 2006, ele deu uma entrevista para a TV e a história dele mudou da água para o vinho. Ele confessou que estava sim na cena do crime, mas afirmou que não foi ele o autor, jogando a culpa toda para cima dos seus superiores na igreja. E essa nova versão era explosiva. O Galiza afirmou que o motivo do crime foi queima de arquivo, que o Lucas teria sido assassinado porque contou para ele que tinha visto os outros 2 líderes religiosos num ato sexual. Essa declaração, claro, reabriu o caso completamente e deu início a uma fase totalmente nova de investigações. Com novas acusações na mesa, o que veio a seguir foi uma batalha judicial inacreditável de tão longa e frustrante, que se arrastou por quase 2 décadas. Esse novo depoimento levou o caso até o Supremo Tribunal Federal. O que era um caso que parecia encerrado se transformou num verdadeiro labirinto, cheio de recursos, anulações e decisões judiciais que testaram os limites da paciência e da fé no nosso sistema de justiça. Esse cronograma aqui mostra um verdadeiro vai e vem. Olha só, em 2013, os 2 novos acusados são inocentados. A família recorre e, em 2015, consegue marcar um júri. Mas, em 2018, essa decisão foi anulada pelo STF só para ser revertida de novo pelo plenário do mesmo tribunal em 2019. Foi uma década inteira só nessas idas e vindas. E no meio dessa batalha legal toda tinha a luta de um pai. O Carlos Terra nunca desistiu. Ele protestou, acampou em frente ao Ministério Público, escreveu um livro, buscou ajuda internacional. A vida dele virou uma cruzada por justiça para o filho. E o mais trágico é que ele faleceu em 2019, só 4 anos antes do julgamento final que ele tanto buscou. Finalmente, em abril de 2023, mais de 22 anos depois do crime, o caso chegou a uma conclusão. Mas que tipo de resolução é possível depois de tanto tempo? O júri popular finalmente aconteceu. O Silvio Galiza ele já estava cumprindo a pena dele, mas os outros 2 acusados, o Joel Miranda e o Fernando Silva, que tinham sido absolvidos lá em 2013, dessa vez foram considerados culpados. Foram condenados a 21 anos de prisão cada um. E não acabou por aí. Além da condenação criminal deles, teve também uma responsabilização institucional.
A justiça determinou que a Igreja Universal foi negligente na supervisão dos seus pastores e condenou a instituição a pagar uma indenização por danos morais à família do Lucas. E assim, essa saga judicial de 22 anos chegou ao fim. Os culpados foram condenados. Mas a história do Lucas Terra deixa com a gente uma pergunta que incomoda. Sabe, quando a justiça tarda tanto, pode-se realmente chamá-la de justiça completa? Qual é o custo disso tudo? O que se perde nesse caminho? Essa é a reflexão que fica.